Very good inside my Dionach Prechudayat. E assim cumprimentamos a todos, e damos início a mais um de nossos encontros, mais uma semana de encontro para nós falarmos um pouco mais sobre os Yoga Sutras de Patanjali. Nós estamos então em mais um vídeo de encontro, no qual eu faço já uma recomendação no início desse vídeo, citando para todos procurarem um vídeo introdutório deste canal para poderem compreender na sua integridade o que este canal vem aqui buscar, o seu objetivo, e também vem expressar, vem fazer algumas colocações referente a este aqui que está lhe falando, que está aproveitando e direcionando-se através desse vídeo a vocês. Veio trazer algumas explicações no introdutório, qual é o objetivo, qual é a minha busca, vim falar um pouco da minha pessoa, das minhas dificuldades, e aí você vai compreender todo o contexto do que esse canal vem buscar, o objetivo deste canal, as minhas buscas e anseios pessoais com toda essa nossa atividade, e aí vai precaver, vai trazer um montão de informações para você que vai deixar você bem situado do que esse canal veio buscar, e aí quando você for assistir os vídeos você já vai estar sabendo, então você não vai estar tecendo comentários, você não vai estar falando coisas, talvez, me julgando e colocando na balança, porque você vai entender que eu sou um aprendiz, estou aqui para buscar, eu sou um buscador, então através desses vídeos eu preferi fazê-los para tentar de uma forma ou de outra entrar em contato com outros yogis do Brasil que possam me auxiliar com as minhas dúvidas. Eu preferi fazer os encontros, deixa eu só explicar para vocês que eu sempre explico, eu sou um dos seguidores do Timing, tá? Sou seguidor do Timing, e os encontros que eu estou fazendo é assim, olha, cada sutran, é um encontro. Então a gente tem ontem, ou melhor dizendo, no último encontro nós estávamos no Sutra de número 5, e o Sutra de número 5 foi o nosso encontro. O nosso encontro de hoje será então em cima do Sutran de número 6, tá? De número 6 hoje, no qual nós vamos estar falando sobre os 5 movimentos da mente, os 5 movimentos da mente. No encontro passado, nós estávamos falando sobre as modificações, as modificações eram então desses 5 movimentos, esses 5 tipos, que essas modificações eram de 5 variedades e que elas apresentariam graus dolorosos e não dolorosos, mas que no final de tudo, na amplitude maior, tudo é dor, tudo é dor, tudo é dor. Ou seja, nós estamos fugindo da dor e procurando desejos, fugindo da dor e procurando desejos, fugindo da dor e procurando desejos. E isso condiciona, condiciona a vida do sadhaka, a vida do aprendiz, a vida do andante, a vida de todos nós, E o vídeo o último vídeo, o último encontro, deixou bem visível o quanto nós somos, fatalmente o quanto nós somos, ou temos nossas vidas direcionadas, direcionadas por essas duas forças, a fuga da dor e a busca do prazer. Fuga da dor e busca do prazer. Então, claro que a gente fala separado, fuga da dor e busca do prazer, mas na verdade é tudo uma coisa só, é cama, é desejo, é algo só, a gente só apenas desmembra para poder ficar fácil de nós entendermos, e isso vem nos mostrar o quanto nós somos aprisionados. E sempre é assim, se você parar para fazer uma reflexão e uma análise, você vai ver que a sua vida é simplesmente isso. Nós estamos fazendo uma fuga da dor e procurando prazeres, para preencher. É prazer do conforto, do bem-estar, é um prazer de alimentação, um prazer sexual, ou muitas vezes um prazer que vem te trazer um certo conforto, voltado à sexualidade. Eu posso dar um exemplo, um cheiro de um perfume, a sensualidade, agora vem a palavra certa, um cheiro de um perfume, um cheiro excitante, um gosto excitante, algo que te excite, que traga excitação quando você está comendo, é um chocolate, alguma coisa assim. Então nós temos sempre procurando isso. E de uma forma inevitável, nós temos sempre fugindo da onde nos causa dor e inevitavelmente caindo onde nos dá prazer. Um exemplo que eu posso citar para vocês é a espera de um final de semana. A gente julga ser a semana
como a dor, ai que dia ruim, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, mas aí o sábado chega e te preenche, né? O sábado chega, ele te completa, ele te traz prazer, tanto o sábado quanto o domingo, que é o final de semana, que seria dias virtualmente que tu estaria com o teu corpo inerte. Então, você estaria passando a semana toda fugindo da dor do trabalho, ansiando, né, o sábado, aí para você ter aí o prazer, né, o prazer de estar com o teu corpo descansando. E no final de tudo, né, a gente viu que tudo isso é dor, né, que tudo isso é dor. Indiferentemente se te dá prazer ou não prazer, para efeitos, né, de estudo de yoga, tudo isso é dor, porque isso é prisão. Isso nos condiciona, isso nos aprisiona, e nós nem percebemos o quanto nós estamos aprisionados, né? Nós estamos aprisionados nesse sentido. E até ficou muito visível, né, que todos nós estamos dentro dessa prisão, né, muito envolvido, ninguém está livre disso, está todo mundo envolvido. Algumas pessoas com seus desejos mais íntimos, mais secretos, algumas pessoas com as suas tendências, né, com as suas tendências, os seus prazeres, e todos estão presos. Alguns com prazeres sensuais, outros, apesar que o prazer sensual ele envolve diversas coisas, né, até mesmo um gosto alimentar se envolveria dentro de um prazer sensual. Mas enfim, né, prazeres sensuais, prazeres alimentares, né, prazeres voltados ao conforto do corpo, ao descanso, e tudo isso viram coisas aprisionantes que nos botam, né, nos trazem escravidão, nos fazem ser escravo de tudo isso, né, de tudo isso. Então você pode analisar hoje, tem pessoas que gastam a maior parte de sua vida, né, de suas vidas, buscando comprar prazer, né, isso vira uma roda de situações que colocam-nos para frente. Claro que de uma outra visão, né, dentro de um ciclo evolutivo, de uma tangência evolutiva de toda a humanidade, é necessário, né, que teve que existir esse momento do Kama, o desejo para impulsionar, né, o crescimento evolutivo do ser humano. Foi isso que teve que ter feito. Períodos atrás, se não fosse o desejo, né, muito tempo atrás, se não fosse o desejo, a humanidade não teria avançado e chegado até o ponto que está hoje, né? Desejo de crescimento, desejo de perpetuar o seu nome, desejo da imortalidade, desejo de ser alguém, desejo de ter posses, ter coisas, né? Desejo de carro, desejo de apartamentos, esses desejos que impulsionam, né, a humanidade ir para frente. Mas só que quando você chega ao momento que você está buscando a sua iluminação, você vai ver que nós somos vítimas desse desejo, tá? E no encontro de hoje nós vamos estar falando então para vocês, né? Nós vamos falar para vocês então quais são, né, as 5 modificações. Nós vamos falar de forma específica dessas 5 modificações da mente. É únicas situações, deixa bem claro isso, é importante que você tenha isso com claridade dentro de você. É a única situação, é o único momento em que Chitta vai existir. São 5 oportunidades que vai existir Chitta, que vai existir a mente, que vai existir, né, esta mente que faz nós nos confundirmos, achamos que esta mente é o eu, né? Na verdade não é o eu é que está por trás, o eu que está fazendo com que exista essa mente, com que está alimentando, que está fornecendo a energia para que haja esta mente, por assim dizer. E esta mente ela passa a ser o eu inferior, né? Passa o eu inferior. Aí as pessoas falam muitas vezes, defina o fulano. O fulano lá é doido, é cheio de vontade, gosta de futebol, gosta disso, gosta daquilo. Essa é uma definição inferior, né, do eu inferior, é através dos gostos, dos desejos, das coisas que ele acredita, das suas crenças pessoais. Tudo isso então envolve, né, o seu eu inferior. Agora, quem é aquele eu de formato superior? Aí é difícil, né? Aí fica mais difícil nós classificarmos as pessoas, né? Porque nossos olhos apenas veem o corpo de carne, né? Nós vemos o corpo carne, nós não conseguimos ver o corpo das emoções, o corpo astral, bem como também nós não consigamos enxergar das pessoas esse campo mental, né? Esse corpo, esse eu inferior, nós não conseguimos perceber. Apesar de que quando nós entramos em contato com elas, começamos a dialogar, começamos a conversar com essas pessoas começam a se revelar para nós, começam a trazer algumas informações, algumas pistas, alguma pinta, né? Começa a nos dar algumas pistas e a gente consegue começar a trazer uma formatação de quem são essas pessoas, tá? Então assim, olha, os 5 movimentos que fazem Chitta existir, a mente existir e de forma consequente o eu inferior, é esses aqui, gente. Olha, é o conhecimento correto,
tá? O conhecimento correto, o conhecimento errôneo, tá? Que daí forma aqui um contrabalança, ou você vê de forma correta ou vê de forma não correta, tá? Esses dois movimentos. Esses dois movimentos aqui são dois movimentos externos, que eu dependo dos meus 5 sentidos para poder tê-los, tá? Esses meus 5 sentidos, então, eles me fornecem as informações necessárias de Pactre, né? Da matéria que me cerca, ele me fornece essas informações para Chitá, né? Para Chitá, apesar que é Chitá também, mas traz as informações para o centro de Chitá, e Chitá faz o processamento e me fornece as informações. Movimento correto e movimento e conhecimento errôneo, tá? Conhecimento correto e conhecimento errôneo. Os únicos dois movimentos externos. Os outros movimentos são externos, são internos, melhor dizendo. Quais são eles, né? Seria fantasia, tá? Fantasia. Aí, fazendo o contrabalanço da fantasia, nós temos a memória, tá? A memória. E para finalizar, nós temos aí o momento de sono. Até as pessoas vão dizer, puxa, até dormindo é o movimento da mente? É o movimento da mente, porque Chitá ainda existe, né? Chitá está ali, está existindo. Apesar de você estar desligado do seu corpo, até Taimini gosta de dizer desembreado, né? Você está como se tivesse imagine um carro quando você pisa na embreagem, aí o disco de embreagem e o platô se soltam dentro lá, né? Soltam e deixam o motor trabalhando sozinho, né? Ele não está mais tracionando o carro. O Taimini gosta de fazer uma comparação com esse sentido, que é o momento do sono, é o momento que nós desembreamos, né? Desembreamos, deixamos o nosso motor, que é a nossa consciência, ela está ativa em outros planos, né? Funcionando. Até em alguns períodos a gente tem o sonho, né? A gente tem o sonho, ela está funcionando, ela está toda hora agitando, mas porém o teu corpo está, que é a caixa, né? Estaria desligado, estaria, por assim dizer, né, desligado, estaria então descansando. Eu vou falar algumas citações para vocês em sânscrito, tá? Seria Pranama, seria Vipariraya, eu não sei se esses nomes são certos, tá? Vikalpa, Nidra e Smirti, Smirtiya, né? Smirtayaya, seria Smirtaya, né? Smirtaya ou Smirtayah, né? Seria mais ou menos assim. Eu não sei falar sânscrito, já expliquei nos vídeos anteriores para vocês. Então, Nidra é o sono, né? O Smirti aqui seria a memória, né? O Vikalpa é a fantasia, né? O Vipariraya é o conhecimento errôneo, né? E Pranama, se não me falha a memória, é o conhecimento correto das coisas, tá? Então a gente vai fazer uma leitura aqui e através da leitura a gente vai dissertando, trazendo a dissertação para os nossos ouvintes poderem entender hoje, né? Esse Sutra de número 6 da seção número 1 do livro do Taimini, na página 24. Só para trazer mais uma luz, para frisar, é simplesmente nesses 5 movimentos que existe Chitá, e que Chitá denomina o eu inferior, né? Nesses 5 movimentos, gente. Então, assim, quando nós estamos olhando, né? Eu vou fazer alguns exemplos aqui, já antes de nós entrarmos a leitura de entradas. Quando eu estou olhando para fora, estou olhando para essa câmera, tá? Que está à minha frente filmando. O que eu estou vendo aqui? Eu vejo que ela é de cor preta, eu vejo que ela tem uma tela LCD aqui do lado, né? Mais ou menos de umas 5 polegadas, não dá bem 5, né? Vamos botar de 4 polegadas. Eu vejo também, né, que eu tenho um tripé que está à minha frente. Essas coisas são conhecimentos corretos, tá? Esse é o conhecimento correto que eu estou tendo nesse exato momento. Através dos meus sentidos da visão, através do meu sentido da olfação, através do meu sentido do tato, através dos meus sentidos, eu estou tendo essa definição dessa imagem de Pactre que está sendo formada dentro de Chitá, para mim, né? Então esse é um conhecimento correto. Agora eu poderia, né, para você poder compreender o que é um conhecimento errôneo, eu poderia dizer assim, que aquele material do meu tripé, ele é feito de ouro, né? Nossa, é feito de ouro, né? Feito de ouro. O que é isso? É uma imagem errônea acerca dos fatos.
isso, né? Errônea, porque na verdade eu não tenho nem sequer, nem sei o material que é feito, eu não tenho nem o conhecimento, ele está pintado de uma tonalidade cinza e eu daqui o observo, eu não consigo enxergar que material que é feito. Eu posso ali apertar, apalpar e tentar descobrir o material que é feito, mas mesmo assim eu não estaria sabendo que o material é feito sem consultar alguém perito, né? Alguém que tenha um conhecimento sobre a arte de ferros, sem que tenha conhecimento sobre as propriedades de ferro para poder me trazer uma explicação sobre isso. Então isso seria o conhecimento errôneo, tá? Errôneo. A gente pode observar também que o conhecimento correto e o conhecimento errôneo, eles estariam misturados dentro de nossa mente. Isso é muito importante você ver isso, porque tudo que nós achamos para nós que é uma realidade, tem um pouco de verdade e um pouco de erro dentro das nossas assertivas. Então a gente sempre está meio misturado nesse sentido. É isso que gera-nos as confusões, né? É isso que faz nós não caminharmos de uma forma assertiva, é isso que faz que a gente não consiga caminhar neste mundo firmes nos nossos passos, porque a gente não sabe na amplitude 100% que é certo as coisas, né? A gente não sabe. Se você me perguntar aqui para mim, o que é isso aqui? Livro, né? Conhecimento correto, isso aqui é um livro. E do que é feito o livro? O livro é feito de madeira, né? Um livro é feito da madeira, através de alguns processos que fazem o papel. Aí pergunto, como? Não sei. Não sei, eu sei que é assim, me falaram que é assim. Então a gente não sabe, a gente não tem o conhecimento correto sobre isso. Aí você vai dizer, mas isso vai fazer com que você se perca no mundo? Não vai fazer com que você se perca nos caminhos do mundo, mas vai te deixar sempre faltando algo, né? Você percebe que sempre você vai ficar com uma muleta, você vai precisar de um apoio, você vai precisar estar consultando pessoas, você vai precisar estar buscando informações, você não está preenchido, né? Chitá não está preenchida. O campo de Chitá não está preenchido com todas as informações necessárias para te situar sobre isso, tá? Aqui no livro do Taimni, ele traz ele traz outros exemplos que vai trazer colocações melhores para nós sobre esse formato, né? Esse formato de movimento, de Chitá, movimento da nossa mente que faz com que a mente existe. Mas nesses dois formatos, só para você poder estar entendendo, Chitá está existindo, a mente existe. Observa que, para mim ter o conhecimento correto, né, das coisas, Chitá tem que estar trazendo o apanhado de conhecimento e processando e me dando alguma informação. Mesmo que for incorreto, que for errado, Chitá está atuando nesse exato momento, a minha mente. A mente tem que estar presente nesse negócio. Então percebe que nós estamos falando de praticamente já 6 encontros, e esses 6 encontros a gente só está falando só de mente, só de mente. É muito importante que você guarde isso com você, porque isso vai trazer o ótimo desfecho para o continuar do livro, né? Aí nós vamos compreender que yoga é transcender a mente, né? Nós vamos compreender que yoga é fazer essa transição, né? Essa transição desses movimentos que a mente está fazendo, né? E transcender a mente, tá? Mas tudo bem, isso é mais adiante. Vamos falar um pouquinho sobre a fantasia, tá? A fantasia é quando nós pegamos uma imagem experimentada. O que seria uma imagem experimentada? Vamos focar nessa mesma câmera, tá? Vamos pegar a mesma câmera que eu estava falando, o mesmo tripé. Essa imagem, eu já tenho a Chitá colorida com essa imagem. Então eu posso estar fechando aqui os meus olhos, a câmera está à minha frente, o tripé está à minha frente, mas eu não estou enxergando, porque eu fechei o meu olho, então, para isso. Mas dentro de mim eu tenho memorizada essa imagem que eu acabei de ver anteriormente. Eu memorizei. Então eu estou vendo agora novamente a câmera, tá? Olha ali, ó. E eu estou vendo, né? Estou vendo novamente o tripé. Ok? Esta é a memória, né? Isto é a memória. E o que é importante? Eu já vou falar sobre memória, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, né? Nós vamos falar sobre a questão da fantasia agora. Quando eu pegar essa imagem da minha memória, olha o que eu estou fazendo aqui, eu estou imaginando agora a minha câmera caindo no chão. Nossa, ela se despedaçando, tudo quebrando. Estou imaginando aqui o tripé com 2 pés apenas, tá vendo? Ó, eu tenho essa concepção de formar isso. Isso é fantasia, tá? Eu estou fantasiando, eu estou pegando uma imagem já existente e estou criando outras imagens com ela. Claro que para poder criar esses outros formatos de imagem, eu preciso me licenciar sempre a minha memória. Eu pego 2 imagens, né, da minha memória, que eu já tenho armazenadas de muito tempo de coleção e fundo elas, né? Boto elas mistas, boto elas separadas. Eu faço uma fusão e crio algo que não existe. Isso é fantasia.
Tá? Isso é fantasia. Então a fantasia, ela nos traz uma prisão muito grande, gente, muito grande. Quantas vezes você fica na tua mente fantasiando, né? Ah, porque vai acontecer isso, ah, porque naquela viagem vai se acontecer tal coisa, ah, meu Deus, e se acontecer aquela tragédia, ah, meu pai, vai acontecer aquilo, pode ser que aconteça isso. Então a gente fica preso, a gente fica muito preso nessas situações e evita de estar vivendo a vida correta, né? A vida correta, a vida na sua máxima corretice, né, das coisas, porque nós estamos muitas vezes sempre fantasiando, nós estamos misturando essas fantasias, muitas vezes nós estamos tentando imaginar o futuro, né, estamos fantasiando no futuro, muitas vezes nós estamos fantasiando com o passado, ah, e se tivesse sido diferente, e se eu tivesse feito aquilo, e se eu tivesse criado esse outro caminho, se eu tivesse ido por lá, tudo é fantasia. Não existe, não existirá, já não está acontecendo, você está sendo vítima das suas fantasias. E tem pessoas, né, que ficam presas nisso aí, né? Algo depressivo, uma pessoa que está em depressão, uma pessoa que está presa nesse mundo de fantasias, né? Ele começa, acredito eu, ele começa a criar essas fantasias, ele começa a ser dominado por essas fantasias, a sua mente começa a vender essas inverdades para ele, ele começa a acreditar que é verdade, ele começa a levar isso por verdades para ele e acaba entrando nesse buraco, né, se recludindo a sua mente, se fechando, tudo porque não está no conhecimento correto, não está buscando o conhecimento correto. Além de estar com o conhecimento errôneo, ainda fica fantasiando em cima do conhecimento errôneo e criando uma prisão mental muito feia, né? Muito danosa para ele. Podemos dizer para você que a humanidade toda é fantasia. Eu fantasio, você fantasia. A fantasia faz parte, né, de todos nós. Pode ver que você muitas vezes está imaginando, né? Nossa, eu com aquele carrão, aí eu venho com aquele carro, aquele automóvel gigantesco, e eu faço isso, faço aquilo. É fantasia. Não existe. E essa fantasia descarrega, né? Faz com que seu corpo descarregue endorfina, descarregue adrenalina, descarregue, né, uma série de coisas, e aí te deixa muitas vezes com prazer, te dá nostalgia, te dá alegria, te dá um montão de coisas, te dá tristezas também. Então acontece o quê? Como nós somos vítimas de Chitá, como nós somos vítimas, nós somos aprisionados pela nossa própria mente. Isso eu acho que é muito importante você refletir. Então você tem que entender o seguinte, isso é fantasia, isso não existe. E, se não é correto, o que é correto? Né? O correto é o que eu estou vendo agora. Né? O que eu estou vendo agora? Estou vendo agora que está de dia, estou vendo agora que estou aqui com a câmera ligada, estou vendo. Isso aqui é uma imagem correta. Isso existe. O resto não posso afirmar que existe. E mais uma, eu estou me baseando nos meus 5 falhos sentidos para trazer a definição do que está me cercando. Tá? Então você está tendo uma noção então do que é fantasia. E nós temos, né, a memória, né, gente? Olha, a memória fenomenal. Se não fosse a memória, né? Se não fosse a memória, nós seríamos pessoas, corpos muito atrasados, né? Muito atrasados, porque nós teríamos que estar reaprendendo todos os dias, todas as coisas, tudo novamente. Então a memória é algo fantástico, a memória é algo de Deus, a memória é algo que faz existir o ser, né? O ser jaz na memória, né? Na memória. Por que eu digo isso para você? Porque todas as tuas concepções, tudo que você acredita de você, as suas crenças políticas, as suas ideologias sobre o que é certo e o que é errado, o seu passado, a sua existência do teu eu no teu passado, a existência das coisas para ti, o que você vê como carro, o que você... Ó, estou falando que carro, estou falando apartamento, está vindo imagens na tua mente, está vindo imagens para vocês, tudo isso graças à sua memória. Se eu falar aqui, ó, imagine uma colher, tá? Você conseguiu imaginar uma colher graças à tua memória. A memória é uma das funções mais belas da nossa mente, uma das funções mais belas de Chitá, porque ele armazena experiências. A partir do momento que Chitá, ele coloriu, né? Ele coloriu quando é colorir que a gente fala, ela se colore, né? Ela se colore e fornece uma imagem para você, uma experiência, algo, você armazena na sua memória. Na verdade, a nossa memória, ela tem uma armazenação incrível, impressionante, de dados que a gente não consegue nem sequer puxar. Né, nem sequer puxar. Tem experiências vividas, tem coisas vividas que a gente não consegue nem sequer puxar. Ela estaria guardada no tal de acástico, né, de cada um de nós, o nosso ser, tem todo um fundamento ali guardado inacreditável. Inclusive,
nós temos outras vidas, outras passagens, nós temos tudo ele guardado dentro da nossa função de memória. Para que eu tenho a memória? Para quando eu estou, vamos dizer assim, que eu vou abrir uma lata, né? Vou pegar uma lata e vou abrir a lata. Eu já abri uma lata uma vez? Já, então eu tenho armazenado dentro da minha memória como é que eu fiz. Então no momento que eu peguei a lata, a minha memória já está me dizendo, bota a lata ali, firma com a mão, pega o abridor e... né, o abridor manual e vai. Por que eu me lembro passo a passo disso? Porque existe a minha memória. A memória é algo fenomenal. Ela serve para armazenar essas impressões, ela serve para trazer o armazenamento dessas experiências que nós tivemos na vida, para quando elas repetir, ou para quando precisamos acessar e repetir essas coisas, quando nós precisamos nos recordar das coisas que passaram, a memória está ali. Muitas vezes as pessoas falam assim, olha, eu estou tendo aqui me lembrar, eu não consigo, estou tentando aqui puxar na minha memória e tal. Puxar da onde? Né? Já parou para pensar nisso? Eu estou tentando aqui pensar naquilo, onde que foi mesmo que eu te vi? Nossa, eu tinha te visto em tal lugar, tal, no contexto, eu vou me lembrar. Da onde você está puxando? Estou puxando lá do meu cérebro, né? Estou puxando dali. Não, o cérebro é para as funções, né, gente? O cérebro é para as funções corpóreas, né? Ele é um mecanismo, aqui, né, nessa parte física dele, para as funções físicas do corpo da gente. Claro que ele recebe os campos de estímulo na referente conforme os nossos outros corpos vão trabalhando também. Mas enfim, isso não é assunto para esta aula aqui, para este encontro, né, melhor dizendo. Então, nós temos ali a memória, gente. A memória, você tem que parar para refletir um pouco mais sobre ela, tá? Eu não vou me estender muito aqui no vídeo, porque a memória é algo fantástico. O ser jaz na memória. As suas crenças, tudo que você acredita na sua vida está armazenado na sua memória. Até mesmo se eu dizer para vocês assim que o verde não presta, tu vai dizer o verde presta, porque está na tua memória armazenado para você defender essa teoria. Até muitas vezes quando você está defendendo uma tese, um ponto de vista com uma pessoa, e tu defendendo de forma veemente, ela do outro lado defendendo de forma veemente o ponto dela, aí vocês param, muitas vezes tu para analisar, poxa, mas o que eu estou fazendo, cara? O que vai mudar a minha vida se eu estiver aqui defendendo isso, eu não estou defendendo isso? E por que quando ele fala dentro de mim, chega a saltar dizendo, meu Deus, que blasfêmia que ele está falando, é assim, não, tá errado, é desse jeito. Por quê? Porque a sua memória, a sua convicção armazenada dentro de ti lhe diz que é isso. Agora eu pergunto, o que é correto e o que não é correto? Qual é o conhecimento corretíssimo disso? Por isso que fala que cada um de nós tem as nossas verdades, né? Cada um de nós tem as nossas verdades. Então agora voltando a falar, nós estamos encerrando já essa primeira parte, gente. Eu vou falar um pouco agora sobre o sono. Por que o sono é considerado um movimento? Né? Nós falamos da memória, falamos da fantasia, coisas perigosas, né? Duas coisas perigosas, memória e fantasia, né? Se não tivermos ela 100% íntegra, 100% ela redondinha, a gente não sabe nos posicionar muito bem na vida. Mas nós temos o sono. Por que o sono é considerado também um movimento de Chitta? Por que sono é considerado um movimento? Tá? Porque mesmo quando nós estamos dormindo, né, o corpo está dormindo. As outras funções elas estão despertas, né, em outros planos, e nós não percebemos. Quando nós estamos dormindo é um movimento que a mente tem. Porque a mente não está desligada, ela não deixa de existir, ela existe. Então, por isso que ela é ainda, tá? Que ela é ainda considerada como um dos movimentos de Chitta. Eu estou encerrando essa parte aqui. Faz assim, pega aí meu WhatsApp, meu telefone, entra em contato comigo, vamos trocar ideia, venha me ensinar um pouco mais acerca das coisas. E eu já estou voltando para falar um pouquinho mais sobre isso e fazer a leitura desse sutra hoje tão importante que é, né, os 5 movimentos, né, da mente de Chitta. Segura aí que já eu estou de volta. Então, voltando a falar, né? Voltando a falar a respeito do sono. O sono, gente, é o momento que nós estamos... Eu estou falando sono, deixa eu explicar bem direitinho. Sono sem sonho, tá? Sono sem sono. O sono que você está de verdade, o teu corpo apagado. Então, o que significa o quê? Quando você está dormindo, a gente está dormindo, é claro. Não, estou brincando. Quando nós estamos dormindo, nós não temos experiências. Tá? Nós não estamos vivendo experiências. Eu não estou no conhecimento correto porque eu estou com meus 5 sentidos desativados.
Mas eu não estou no conhecimento errôneo porque eu não estou buscando informações externas, né? Não estou buscando informações externas, mas eu também não estou fantasiando, né? Tu percebeu? Eu não estou fantasiando, eu estou com esse lado da fantasia, por assim dizer, apagado, né? Desligado. Mas eu não estou usando a minha memória, né? Não estou usando a minha memória. A minha memória está, por assim dizer, na posição de descanso. Aonde que eu estou? Eu não estou morto, né? Esse corpo ainda está vivo. O que está acontecendo? Então eu estou desembreado, né? Como o Time cita aqui, estou desembreado, mas ainda há atividades em um plano superior. Chita não está dormindo, Chita não está parada de suas atividades, ela está funcionando em um outro plano, a mente está funcionando em um plano maior. Muitas vezes, quando você tem um estado de sono com sonho, é dado, né, as atividades do teu cérebro, as atividades de Chita em outros planos que traz, né, que traz para você, traz ao contato do teu cérebro, né, do teu corpo mais baixo, as impressões ou as informações do que aconteceu ou do que se sucedeu dentro daqueles outros planos, dentro daquele outro estágio no qual você se encontrava naquele exato momento. Então isso passa a ser um movimento de Chita, porque Chita ainda existe naquele momento, tá entendendo? Então Chita, ele somente existe dentro desse plano aqui, nosso, né, plano Pactri, né, dentro do plano Pactri, existe nesses 5 movimentos, tá? Anotou aí? Legal, gente. Então, se você já conseguiu compreender tudo que eu disse até agora, você já pode ir para casa. Não, estou brincando. Você já pode desligar o vídeo, né? Você já pode ligar o vídeo. E agora eu vou fazer a leitura aqui, então, né? Referente ao que o Time quer nos dizer. Vou fazer uma leitura aqui, colocando algumas dissertações acerca do tema. É muito importante ver, então, que esses vítrios, né? Esses movimentos, esses 5 movimentos, né? A gente vê que a gente está fugindo a gente está a mente, né? Ela está fugindo da dor, apesar de estar tendo dor toda hora, né? E buscando o prazer e utilizando-se desses 5 movimentos para definir tudo para a gente. Aí quando a gente começa a desmembrar isso, né? A gente começa a vir puxando para fora, né? Desculpa, acho que eu bati aqui. A gente começa a vir puxando para fora, a gente começa a raciocinar para tudo isso, a gente começa a querer pensar quem somos nós de verdade, né? Eu já na hora eu começo a querer pensar quem sou eu, o que sou eu de verdade então. E a gente começa a ver quanto mesquinhos somos. A gente começa a perceber, né, que a gente trata as pessoas mal, que a gente trata as coisas mal. Eu começo a lembrar muito sobre Jesus Cristo, gente. Eu começo a pensar muito nisso, sobre esse grandioso mestre. Porque ele dizia, né, amar, vem amar, perdoa, né, vai perdoar, busca reconciliar-te com os teus adversários. Ele dizia, né, de uma forma enfática, ele dizia assim, né, não peques mais, não erre, para tentar fazer esse acordar dentro de cada um de nós, para ver que tudo isso aqui que nós estamos defendendo é efêmero. Daqui mais uns tempos essa mente vai ser desligada, daqui mais uns tempos encerra-se, né? Vai encerrar esse ciclo dessa vida, desse corpo, vai encerrar o ciclo dessas experiências. Eu vou ter que diluir toda a experiência agregada dessa existência, vou retê-las, aí vou ter que diluir, vou trabalhar em Chita em outros planos, vou diluir tudo isso, vou trazer um aprendizado de tudo isso. Então, o que é a vida? Né? O que é a vida? Outra coisa também que eu quero que você reflita, que você raciocine, todas as coisas que você defende, não, porque eu defendo isso, eu defendo meu time, eu defendo tal coisa, porque isso, meu Deus, quem for que vai dizer uma blasfêmia dessa coisa. Agora para analisar, daqui 200 anos, quando nem teus trinetos lembrar de você, saber quem tu foi, quem é que vai querer saber do que tu defendia? Se é que vai ter razão as coisas que tu defendia, vai ter valor, vai ter peso. Então para analisar, é efêmero, isso aqui não existe, né? As coisas aqui não são falsas. Para analisar isso. Ah, porque tem que ser assim, eu mato, eu defendo a minha honra, eu vou defender. Mas tá tudo bem, passou 100 anos. O que vai ser isso, esse teu ponto de vista? Ninguém vai lembrar, ninguém vai saber, vai ser engolido pela esfera do tempo. Os pontos de vista dos teus avós, o que eles defendiam, o que eles brigavam, né, dos teus bisavós, o que eles... é assim, o que
que vale isso? Qual é o valor de tudo isso? Cadê? Foi colocado aonde? Foi guardado aonde? Para que serviu? Sabe, desculpa, eu quero que você fique refletindo acerca dessas coisas, os verdadeiros valores. Está entendendo? Observa. Observa e você vai ver que existe algo maior, nós temos que estar buscando esse algo maior, essa pureza que está dentro de cada um de nós, essa essência, esse eu superior. Esse eu superior, esse que é o real. Permita que o eu superior, a realidade maior, apareça dentro de você. Busque ela, guarde o tesouro nesse céu. Guarde o tesouro desse céu. Esse é o tesouro que tem que ser alimentado. Né? Esse é o tesouro que tem que ser vivido. Esse é o tesouro que tem que ser amontoado. Mas enfim, vamos lá então. Tá? 1.6 fala assim, ó, eles são conhecimento correto, conhecimento errôneo, fantasia, sono e memória. Tá? Sono e memória. Percebeu que fala conhecimento correto e conhecimento errôneo, né? Funções externas de Chitá, funções internas de Chitá, fantasia e memória, né? É um par, e de forma então singular o sono, tá? Ele não é um par, né? O sono é sono ou acordado, enfim, mas o par é fantasia e memória, conhecimento correto, conhecimento errôneo. E sono, né, que é o momento que tu desembreia, faz a desembreagem do negócio e desliga tudo. Tá, vamos lá então. Mais uma vez, num exame superficial, a classificação quíntupla pode parecer um fato estranha, porém um estudo mais profundo comprovará ser ela perfeitamente científica. Se analisarmos nossa vida mental no que concerne o seu conteúdo, verificaremos que ela consiste em um grande número de imagens variadas. Um estudo mais acurado dessas imagens mostrará, todavia, que todas elas podem ser classificadas em 5 amplos subtítulos enumerados neste sutra. Antes de examinarmos cada um desses subtítulos separadamente nos 5 sutras subsequentes, tentamos entender de modo geral o sistema fundamental de classificação. Pranama e Viparyaya abrangem todas as imagens que são formadas de algum tipo de contato direto através dos órgãos dos sentidos, que eu estava falando anteriormente, os nossos 5 órgãos dos sentidos, com o mundo exterior dos objetos. Vikalpa e Smriti abrangem todas as imagens ou modificações da mente que são produzidas sem qualquer contato direto com o mundo exterior, que é a fantasia e a memória. Elas são o resultado da atividade independente da mente inferior. Usando as percepções sensoriais reunidas antes na mente e aí já armazenadas. Neste caso, Smriti ou memória, essas percepções sensoriais são reproduzidas na mente com fidelidade, isto é, na forma e na ordem que foram obtidas previamente através dos órgãos dos sentidos. Então, a memória é algo experimentado correto. Exemplo, essa câmera é uma câmera preta. Eu fecho o olho, vejo ela de novo, lembro dela, então é algo experimentado assim. Isto é memória, né? Uma experimentação de uma imagem correta. No caso de Vikalpa ou imaginação, fantasia, elas são reproduzidas de qualquer forma, em qualquer ordem, a partir do material sensorial presente na mente. Fantasia, eu posso imaginar essa mesma câmera de cor rosa, né? Estou imaginando ela, então estou criando uma fantasia. Nós temos que entender uma outra coisa que eu acabei de me lembrar, que muitas vezes nós estamos vivendo nesses 5 movimentos, tudo muito doido, muito frenético, e estamos perdidos dentro deles, né? Eu estou ouvindo o conhecimento correto, estou memorizando, estou fantasiando, tudo fazendo umas 3 funções assim, meio que ao mesmo tempo, e isso deixa a gente meio fora de si, né? O cara fala assim, nossa, aquele cara é meio pancada, aquele cara fica viajando acerca das coisas, ele fica olhando aquele negócio, sabe? Acontece isso. E mais uma, todos nós temos um pouco disso, né? Dessa loucura, nós estarmos nesses 3 pontos. Estamos fazendo isso muito rápido, né? Memorizando, fantasiando, pensando no passado, pensando no futuro, criando imagens, criando situações, já olhando as coisas que nos rodeiam, tudo isso ao mesmo tempo, né? Uma loucura, tá? Vamos seguindo aqui.
A imaginação pode combinar estas percepções sensoriais em qualquer forma e em qualquer ordem, coerente ou incoerente, mas o poder de combinar as percepções sensoriais está sob o controle da vontade. Tá? Sem vontade a gente não consegue fazer nada, né? Inclusive eu estou aqui fazendo esse vídeo por causa da vontade, que muitas vezes nós confundimos com desejo. Mas tudo bem. No estado de sonho, a vontade não tem controle sobre estas combinações. Olha que interessante isso, né? E elas aparecem ante a consciência acaso, fantásticas e frequentemente absurdas e influenciadas até certo ponto pelos desejos presentes na mente subconsciente. Então eu vou dar um detalhe para você. Nós temos um desejo que está na nossa mente subconsciente. Ele se desperta nesse exato momento, né? Seguindo aqui. O eu superior, com a sua vontade e razão, retira-se, por assim dizer, para além do limiar da consciência, devido à mente inferior parcialmente enredada, desembreada, né? Com o cérebro privado da influência racionalizante da razão e da influência controladora da vontade. Tá? Aí está explicando para você o estado de sono. É quando a vontade e também a razão, essa influência, se retiram para outro plano, desembreiam, né, o seu corpo e você estaciona. Né? Quando até mesmo os resquícios da mente inferior também se retiram para além do limiar da consciência cerebral, temos um sonho sem sonhos, ou nidra, que eu estava falando agora há pouco, né? Nidra. Neste estado, não há imagens mentais no cérebro. A mente continua ativa em seu próprio plano, mas suas imagens não são refletidas na tela do cérebro físico. Este é uma das funções de Chitta. Ainda existe Chitta, mas ela está desembreado, mas ela existe, ela está ali, por isso que é considerada um dos movimentos de Chitta. Que o estudante examine agora sua atividade mental à luz do que se disse acima. Que ele adote qualquer modificação da mente concreta inferior que opera em nomes e formas e veja se não consegue inseri-la em um dos 5 grupos. Vamos ver aqui, vamos imaginar algo, né? Imagine o que você quiser. Agora crie uma fantasia com isso. Agora observe uma informação errônea, né? Aonde está o seu carro? Né? Minta para você, meu carro está em tal lugar, mas não está, é uma informação errônea. Agora com assertiva, aonde está teu carro? Mesmo que você não tenha, você vai dizer, eu não tenho, mas é correto. Aí você vai vendo que isso tudo se enquadra dentro dos 5 grupos. Ele verificará, para sua surpresa, que todas as modificações da mente inferior podem ser classificadas sob um ou outro subtítulo. E, portanto, o sistema de classificação é perfeitamente racional. É verdade que muitas das modificações, sob análise, apresentarão tão complexas que inseridas em 2 ou mais grupos, mas logo você vai se verificar que os vários ingredientes adaptam-se a um ou outro dos 5 grupos. Eis porque os vitres são chamados quíntuplos, ou, eu não consigo dizer essa palavra, é Panyankatiaya, né? Seria isso, né? Bom, enfim, quíntuplos. Pode-se perguntar, por que somente as modificações da mente concreta inferior podem ser levadas em consideração na classificação de Chitta-Vitris, ou movimentos da mente? Aqui diz, Chitta inclui todos os níveis da mente, todos, né? Até a mente superior. O mais baixo dos quais é chamado Manas inferior, o qual funciona através do Mana Maya Kosha e trata das imagens mentais concretas, com nomes e formas. A resposta a esta pergunta é óbvia. O homem comum, eu, você, cuja consciência está confinada na mente inferior, pode conceber apenas imagens concretas derivadas de percepções obtidas através dos órgãos sensoriais físicos. As Chitta-Vitris
correspondentes aos níveis mais elevados da mente, embora também definidos, vividos e capazes de serem expressos indiretamente através da mente inferior, estão além de uma compreensão e podem ser percebidas em seus próprios planos nos estágios de samadhi, quando a consciência transcende a mente inferior. Então significou aqui o quê? Segundo o que nós estamos observando aqui de Taimni, ele está afirmando que ainda existe movimentos, outras classificações na mente superior, mas para que nós possamos compreender, nós temos que estar mais projetados para a nossa mente superior. Porque a mente superior ela não trabalha com as formas, trabalha com os arquétipos, ou com os meros arquétipos, meros sinais, meras manchas, meras imagens espúrias, que não há concreto. Exemplo, amor, o amor, para termos a definição do amor, nós temos que ir com o arquétipo, nós temos que buscar a nossa mente superior, porque a mente inferior não vai conseguir definir o que é o amor. Vai sentir, vai sentir. Mas o que é o amor? Eu não pego, eu não vejo, não tem forma, não tem gosto, não tem sabor, mas a gente sabe que o amor é algo que existe, é algo forte, Então este é um exemplo que eu posso passar para você, muito curto mesmo, muito limitado, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Tá bom. O yoga começa o controle e a supressão de todo tipo inferior de Citta Vitri, com que o sadhaka está familiarizado e a qual ele pode compreender. Depois eu quero voltar aqui, tá? Não haveria por que tratar das Cittas Vitris correspondente aos níveis superiores da mente, mesmo que essas Citta Vitris ou movimentos da mente fossem suscetíveis de classificação comum. O sadhaka tem que esperar até que ele aprenda a técnica de samadhi, e consideramos agora os 5 tipos de modificações individualmente cada um. Isso é assunto para próximas aulas, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Aí nós vamos estar falando para vocês de todos os conhecimentos, todos os movimentos de Chitta. Nós vamos falar um a um, Um a um. Hoje nós falamos de forma reduzida, mas é interessante nós colocarmos a mão, nós irmos passo a passo nesses pontos, para que nós conseguimos pegar de verdade as verdadeiras essências, porque lá na frente isso vai ser muito útil para nós avançarmos frente à busca que nós estamos fazendo com o caminho do yoga. Eu quero voltar aqui numa frase aqui, que diz aqui, e outras frases também, ele fala aqui, o yoga começa quando há controle e supressão do tipo inferior dos movimentos da mente, Citta Vitris, com o que o sadhaka está familiarizado e com o qual ele pode compreender. Está vendo só? Nós não temos lendo aqui já nas aulas passadas, nós não trouxemos essas informações nas aulas passadas, que yoga, Yoga é inibir, suprimir, condicionar, paralisar os movimentos de Chitta. Esse não é o yoga, ou seja, quais são os movimentos de Chitta, Quais são os movimentos Citta Vitris? O que é Chitta? Chitta é a mente. Nós definimos uma mente inferior para nós compreendermos, Nas aulas anteriores nós falamos que ela é uma tela, imaginamos uma tela intangível, que tudo se plasma, que tudo se molda, carro, apartamento, guerra, briga, arma, munição, abraço, amor, tudo que tu puder imaginar, ela vai se moldando, ela vai montando para ti, ela vai dando forma, tal, Chitta, E que elas têm esses 5 movimentos, e que a busca do samadhi é nós conseguirmos paralisar a movimentação dessa mente, parar, fazer os Citta Vitris parar, parar. Nós vamos usar muito a memória, gente, nós vamos usar muito a memória. Por isso eu digo para você, a memória é fundamental. Nós vamos usar a memória para isso, Nós vamos pegar uma imagem, memorizar e segurar ela, reter na memória. Nós vamos fazer essa educação de suprimindo esses movimentos e fazendo a mente parar, através da vontade, freando a mente.
A vontade fazendo com que essa mente pare, sossegue, que ela fique suprimida. Aí você vai começar a perceber quem é que está por trás dessa mente. Aí você vai começar a perceber o eu superior. O eu superior, na verdade, não é começar a perceber, mas é começar a fazer com que o eu superior domine isso. Né? Que o eu superior comece a frear, comece a comandar, comece a ser o frente nisso tudo. Né? E automaticamente você vai começando a ir para esse estágio de Samadhi. Existem vários estágios, esses são os primeiros estágios de Samadhi, depois você vai para os outros estágios de Samadhi, até você chegar na auto-iluminação. Estamos muito longe disso. Eu estou muito longe disso. Então aqui, ó, o yoga começa com controle. Olha como as palavras são colocadas, muito bem colocadas. Yoga começa com controle. Então eu tenho que fazer o controle, controlar os movimentos da mente. A vontade tem que ser maior. Eu já vou falar sobre a vontade ali atrás. Aqui fala sobre vontade e razão aqui, né? E mais outra coisa. E a supressão. Ou seja, eu tenho que controlar, ter o controle. A vontade tem que controlar. Eu quero pensar, eu quero movimentar, não quero movimentar. Eu quero parar aqui, eu quero que essa imagem fique assim. E eu tenho que ter supressão, suprimir ali. Eu não consigo isso. Tenta para você ver se você consegue. Pegue uma imagem de uma imagem qualquer, essa imagem que você está vendo, e pare lá na tua mente. Não por segundos. E ela tem que ela não pode estar manchada, ela não pode ter. Muitas vezes a gente tenta parar aqui, mas a gente fica pensando, devaneando na mente da gente. Não pode. Tem que ser ali, integral, 100% focado ali. A gente não está pronto para isso, né? Não está pronto para isso. Um outro ponto que é muito interessante nós armazenarmos desse texto de hoje, deixa eu ver onde fala aqui, ó. Olha aqui, ó. O eu superior, com a sua vontade e razão, retira-se para além do limiar da consciência, deixando a mente inferior parcialmente enredada. Tu está percebendo? Então aqui, ó, o que a gente pode deduzir daqui? Que a nossa mente, ela está sendo alimentada, né? Ela passa a estar ligada, ela passa a existir com a vontade e a razão. A vontade, nós podemos dizer então que o eu superior é a vontade e a razão. Podemos dizer que o eu superior, de forma muito grosseira isso, tá? É só para nós poder ter uma análise para você ver quem é que está por trás de tudo isso, tá? Muito grosseiro que eu estou falando aqui, mas só para tu ver, olha, o eu superior com a vontade. O que é a vontade? A vontade de eu estar acordado, a vontade de eu estar aqui olhando, a vontade de eu estar pensando, agora eu quero fantasiar, agora eu quero memorizar. Quem é que está comandando isso? Quem é que está dizendo isso? Memoriza, para de memorizar, agora fantasia, agora leva aquele raciocínio. Quem é que está fazendo isso? Há uma vontade. Está percebendo que é uma vontade que está fazendo isso? Quem é essa vontade? Da onde está vindo essa vontade? Quem é a vontade? Quem é essa vontade que faz buscar na minha memória uma informação para eu saber de uma coisa? Quem é essa vontade que me traz os planos? Quem é essa vontade que está me dizendo para mim o que eu vou fazer daqui um pouco mais? Né? Quem é essa vontade? Tá? E razão. Razão. O que é a razão? Tu percebe que eu acesso o Chitta, que eu estou em Chitta, sempre tentando procurar uma razão para mim. Seja para mim fazer uma coisa, dar um passo, buscar buscar fazer algo, mas eu estou tentando buscar sempre a razão, né? Eu estou buscando um conhecimento correto, estou buscando, saindo do conhecimento errôneo, eu estou fantasiando, estou aqui, mas eu estou tentando buscar algo nisso tudo, eu estou tentando tirar um resultado. Que resultado é esse? Uma razão. Tá entendendo? Então eu tenho a vontade que faz eu estar fazendo tudo isso de uma forma desenfreada, louca, sem ter concepção, sem estar sabendo muitas vezes. E eu tenho também uma razão para buscar isso. Vontade e razão. Olha só. As pessoas falam assim, vontade e razão, parece ser uma coisinha tão simples, né? Tão pequenininhas, mas na verdade isso é a definição da vida. A vida é a vontade, a razão. Meu Deus do céu, é muito louco de pensar. Então aqui, o que eu estou vendo aqui? Tá vendo?
O eu superior, com a vontade e a razão, retira-se para além do limiar da consciência, deixando a mente inferior parcialmente enredada. Aqui só para definir o sonho, né? O sono. Aqui está definindo a questão do sono. Está falando também do Twig, falou também do sono do sonho com sono, né? Quando mesmo assim ainda está ainda mexendo, né? Mexendo em algumas memórias, algumas coisas armazenadas no teu subconsciente, fortes experiências que tu viveu durante o dia. Aí você tem um sono com sonho, né? Um sono com sonho. Mas só para você poder ver, analisa essa palavra, ó, o eu superior com a vontade e a razão. Aqui fala aqui, ó, a vontade não tem controle sobre estas combinações num estado de sonho, ó, e elas aparecem ante a consciência ao acaso, de formas fantásticas e frequentemente absurdas, influenciadas pelos desejos presentes na mente subconsciente. Tu sabe o que fala? Ó, desejo, falou vontade, falou aparecem na consciência. Tá percebendo que são coisas vivas, gente? Isso são coisas que existem, coisas que fazem mais parte da vida do eu do que nós possamos imaginar, né? Consciência agora saindo do plano inferior e no Chitta maior, né? O Chitta maior, consciência das coisas, vontade, razão, tudo isso passa a ser coisas grandiosas. Elas existem, elas são vívidas, elas te definem, Nossa Senhora, é incrível de pensar isso. Sigue pensando, sigue aprofundando teus raciocínios sobre isso. Isso te traz muitas assertivas, muitas colocações, tá? Gente, eu acho que era isso. No próximo encontro, então, nós vamos estar falando um pouco mais sobre o conhecimento correto e o conhecimento errôneo na outra aula. Nós vamos estar falando também sobre fantasia, nós vamos estar falando também sobre o sono, né, da ausência de qualquer conteúdo na mente. Vamos falar sobre memória, vamos estar falando cada encontro algo diferente, mas para você ver, você vai ver, mas vai ser aulas chatas, encontros chatos, não vai ser, porque depois tudo isso vai formar as bases para nós seguirmos, para podermos compreender o que é o Samadhi. Não é fazer Samadhi, né, e chegar ao Samadhi, que isso não, Deus o livre, mas compreender, e você vai ver que vai desmistificando o assunto vai ficando mais gostoso, mais prazeroso, e quando nós chegarmos lá na frente, a gente vai estar dominando mais e mais e mais esse assunto do yoga. Era isso, muito obrigado a todos vocês por acompanhar mais esta aula. Eu fico muito contente, esse encontro, né? Eu fico muito contente e agradeço você por estar acompanhando. Me ajude, traga seus pontos, suas considerações, me procure através do WhatsApp e vamos somar força juntos no caminho do yoga aqui no Brasil. Namastê!